Amados e queridos irmãos, nós estamos aqui neste momento para estar trazendo uma palavra do coração de Deus aos vossos corações. Aleluia, glória, glória a Deus. Eu quero ler aqui uma palavra que se encontra, aleluia, no Salmo 115. Aleluia, Bíblia na mão. Aleluia, vamos ler aqui um versículo muito poderoso. Aleluia. Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem vos sauda é o pastor Luismar, fundador da Igreja Pentecostal Oliveira Verdadeira da cidade de Frutal. Temos nosso trabalho na cidade de Conceição das Alagoas, na cidade de Planura, e vamos reabrir o trabalho na cidade de Taquarana, Alagoas, que está sob a responsabilidade do pastor José Nildo. Temos o nosso trabalho ali no assentamento Aprazível, 40 quilômetros para frente de Campo Florido, e estamos aí baixando na obra de Deus, fazendo a obra de Deus como Deus confiou em nossas mãos. É uma honra poder ter você conosco nessa live, né? Fico feliz, aleluia, por este momento que me é concedido pelo Senhor de trazer esta palavra ao teu coração. Aleluia. Salmo 116, Salmo 115, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Amém. Olha que palavra linda que o Senhor fala conosco. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aleluia, aos filhos dos homens. Aleluia, glória a Deus, exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Estaremos aí buscando, né, algumas referências sobre a explicação desta palavra. Aleluia. A terra pertence a Deus, que a entregou aos seres humanos. Aleluia. Pois os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos seus filhos, filhos dos homens. O homem, por sua vez, tem dado lugar a Satanás, que disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Essa passagem está no livro de Lucas. Aleluia. O livro de Lucas aqui, exaltado, glorificado é o nome do Senhor. Lucas capítulo 6, versículo 4. Aleluia, diz assim, quando a palavra do Senhor fala aqui, eles questionando com o Senhor sobre Jesus, sobre o Senhor do sábado, né? Aleluia. Jesus disse aqui, ó: como entrou na casa de Deus e tomou os pães da preposição e os comeu e deu-lhes aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer senão só os sacerdotes. E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aleluia. Quantas heresias nós estamos enfrentando, nós temos enfrentados. Aleluia. Mas a palavra do Senhor, né, está nos falando, aleluia, sobre o amor de Deus para com a humanidade. Embora a humanidade não conseguiu administrar, aleluia, essa dádiva que Deus deu ao homem. Aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus veio como homem para retomar. Jesus, ele veio como homem. Deus veio na pessoa de Jesus como homem para retomar aquilo que lhe pertence. Você pertence a Deus? Aleluia. Se você pertence a Deus, então creia, toma posse da tua vitória, que Ele vai te fazer vencedor. Estamos aí entrando em 2021, o ano da superação. E isso mesmo, o ano da superação. Aleluia. Glória a Deus. Veja mais o que diz a palavra do Senhor.
toda autoridade nos céus e na terra. Aleluia, mas Jesus veio como homem para retomar toda a autoridade nos céus e na terra. Aleluia. Então tudo está no domínio de Deus. O diabo, ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada contra você, aleluia, na tua vida, se não houver permissão de Deus. Aleluia. Então nós vemos aí o próprio Senhor falando conosco. Por isso, como povo de Deus, precisamos nos levantar para conquistar nossa terra, buscando a justiça. Epa, a palavra de Deus está falando de justiça. E o que é justiça? Aleluia. Justiça, aleluia, é aquilo que mais chama a atenção de Deus na vida do ser humano. Deus quer que você seja justo. Deus quer que você pratique justiça. Aleluia. A palavra do Senhor fala que Abraão, aleluia, era um justiceiro na face da terra, porque ele praticava justiça. Aleluia. E essa palavra, ela vai entrar também na vida de muitas pessoas, aleluia, que estão na política. Aleluia. Embora a igreja não pode ter envolvimento com política, mas ela pode orar pelas autoridades, porque é nos dado este ensinamento pela palavra do Senhor. Nós vemos aqui em Deuteronômio capítulo 17, versículo 14, diz assim, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei. Aleluia. Como toda nação que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltarei por este caminho, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem se multiplicará muito para si prata e ouro. Olha só, essa palavra é interessante. Lá em Deuteronômio capítulo 17, aleluia, só para dar uma ênfase nessa palavra, aleluia, e nós lemos aqui capítulo 17, versículo 14, quando entrares, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor. É aquele que o Senhor escolher. Aleluia. Então nós vemos aqui a palavra do Senhor ensinando ao homem, à mulher, que Deus, ele tem que ter autonomia. Porque quando Deus governa, o povo folga, o povo se encontra em paz, o povo se encontra em justiça. Aleluia. Glória a Deus. Aí nós vemos aqui também como se assentar no trono. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da tua vida, para que aprendas a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Então nós vemos aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, aleluia, é o princípio da justiça. Aleluia, porque quando você crê e entende que Deus está acima de todas as coisas, e que algo só vai acontecer na tua vida, e que as coisas só vão desenrolar na tua vida, aleluia, quando você entendeu que Deus está no controle de tudo, aleluia, aí você vai ver a justiça de Deus, aí você vai ver Deus abrir porta onde não tem porta, aí você vai ver Deus abrir o mar vermelho como abriu para o povo de Israel passar, aleluia, aquele povo que estava desacreditado, aquele povo que achava que Moisés tinha levado eles ali para morrer. Mas Deus, ele sempre tem a última palavra. Deus, ele sempre tem a resposta na hora certa. Aleluia. Então busca viver uma vida de juízo e justiça. Aleluia. Para que você seja um testemunho na face da terra, para que você seja um exemplo de cidadão do céu, que você nasceu para vencer, porque aqueles que são cidadão do céu, eles nasceram para vencer, eles nasceram para cantar o hino da vitória. Aleluia. Lembra aqui, lembra-lhes que sujeitem aos que governam.
Se você quer mostrar que você é submisso a Deus, você tem que estar sujeito às autoridades da terra. Aleluia. Lembre-se que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Aleluia. O varão que é preparado, que é de guerra, aleluia, que sabe que nasceu para vencer, que sabe que nada vai parar ele pela frente, aleluia, ele tem que andar na obediência, ele tem que andar na direção de Deus. Romanos 13, versículo 1: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que exigem foram por elas instituídas, de modo que aqueles que se opõem à autoridade resistem à ordenação de Deus, e os que resistirem trarão sobre si a mesma condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Querem tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela? Aleluia. Vamos continuar aqui a leitura. Visto que a autoridade é ministro, visto que a autoridade ela é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então nós vemos aí, meus amados irmãos, o governo que passou pela nação brasileira há 12, quase 16 anos, governando a nação brasileira. Vamos ser sinceros, em parte a pobreza, a classe pobre, baixa, foi abençoada? Foi. Casas, né? Aleluia. Que governo que levantou no Brasil, que deu o privilégio de um pai de família pagar uma casa de 35, 45 ou 50 reais? Que governo que foi que levou? Porém, a degradação da família, infelizmente, foi lá embaixo. Infelizmente foi lá embaixo, aleluia. A família passou a ser desmoralizada, a família passou a ser desvalorizada na sociedade, aleluia. Um governo que não se preocupava. E hoje nós vemos aí um governo que está aí fazendo frente, buscando lutar, buscando trabalhar, buscando batalhar. Embora nós sabemos que muitas atitudes dele são reprovadas pelo Senhor, aleluia, mas ele tem um coração voltado para a família, aleluia. Mas é onde nós temos que fazer, colocar na brecha, orar, interceder, clamar, para que Deus sempre coloque as pessoas certas, aleluia. Porque quando o povo para de clamar, aleluia, quando o povo para de buscar, aleluia, eles vão começar a entrar em quê? Em exortação, em perseguição, aleluia. O povo de Israel sofreu ali durante 420 anos. Porém, antes deles serem levados ali, né, pela mão de Deus para o deserto, para Israel, para Egito, para o Egito, aleluia, eles voltaram cantando o hino da vitória, aleluia, entraram nas suas terras, tomaram posse daquilo que Deus tinha prometido, terra que manda leite e mel, aleluia. Grande foi a promessa, grande foi a bênção, aleluia. Mas porém no caminhar da carruagem, eles começaram a se distanciar de Deus, distanciaram de Deus, aleluia. Deus levanta o profeta Jeremias para que pregue para aquele povo o arrependimento, para ver se os governos, pastores, porque quando levantava um rei naquela época para dirigir uma nação, Deus levantava como se fosse um pastor. O rei, ele era um pastor para governar o povo de Deus escolhido, uma nação eleita que nasceu para ser vencedora. Porém, aquele rei se corrompia, aquele rei achava melhor se contaminar, aleluia, vender a sua identidade. Aquele rei vendeu a sua identidade. Vendendo a sua identidade, o que aconteceu com a nação? Entrou em degradação, depravação espiritual, aleluia. Nós vemos ali, aleluia, as atitudes dos profetas anteriores, profeta Elias, profeta Eliseu e outros profetas que lutaram, aleluia, zelando da palavra para que aquele povo entrasse para o caminho, mas aquele povo não quis ouvir a voz de Deus. O que Deus fez? Deus levantou um governo de longe, segundo o que diz a palavra do Senhor, Nabucodonosor, meu servo. Olha só, meus irmãos, Nabucodonosor, meu servo. Por que Deus levantou Nabucodonosor? Para exortar, para escravizar, para levar aquele povo em opressão, para eles saber, cair na realidade que eles se distanciaram de Deus. E todos aqueles que se distanciam de Deus, Deus vai dando corda. Deus vai dando corda, até no tempo determinado ele começar a puxar essa corda, aleluia. E quando ele começa a puxar essa corda, aleluia, começa a apertar o cerco, começa a arrojar, aleluia. Veja só, sujeitai-vos a todas as instituições humanas por causa do Senhor,
quer seja rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Aleluia. Por que Jeremias não foi tocado quando os soldados de Nabucodonosor entraram dentro da cidade? Nabucodonosor só deu uma ordem: porém só tem um homem nessa cidade, a qual vós não tocareis. O nome dele é Jeremias. Aleluia. Leia o livro de Jeremias. Aleluia, para você entender e saber que essa palavra é fiel e verdadeira. Nabucodonosor deu essa ordem. Eles entraram, roubaram, tiraram tudo que tinha dentro do templo. Aleluia, mataram jovens, crianças, levaram presos adolescentes. Dentre elas Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Mas não tocou na vida do servo de Deus. Por quê? Porque o Senhor guarda, o Senhor protege. É por isso que nós temos que andar em retidão. É por isso que nós temos que defender a palavra de Deus, custe o que escutar. Se tiver que custar o preço da sua vida, defenda a palavra de Deus, porque um galardão te aguarda. Eis que o meu galardão está comigo, nas minhas mãos, para dar a recompensa àqueles que forem fiéis. Aleluia. Seja justo, seja fiel a Deus. Aleluia. Veja só o que diz aqui: pois assim a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Aleluia. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Todo cristão deve respeitar as autoridades políticas. Então, antes de escolher o candidato, é importante saber que se uma pessoa digna de respeito, alguém que respeita o seu próximo, a família, a comunidade, principalmente aqueles que sofrem para lutar por justiça em seu favor. Aleluia. Oremos pelas autoridades que estão aí. Aleluia. O dever de orar pelo governo, o dever de orar pelos governantes. 1 Timóteo, está na Bíblia, não é política. Aleluia. Não estou demonstrando que o pastor Lismar está ali para defender a placa, para expressar que a igreja é Oliveira verdadeira. Não, eu estou na Bíblia e estou mostrando para você a verdade. 1 Timóteo 2, versículo 1 ao 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Como cristão, temos a tarefa de interceder pelos governantes. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Nós vamos ler aqui essa palavra agora. Muito forte essa palavra. Essa palavra é uma palavra que ela já foi muito expressada nas igrejas e tem sido expressada para quê? Para que o povo desperte. Por quê? Porque se o povo não se humilhar, se o povo não reconhecer que Deus está acima de tudo, meu Deus do céu, está perdido? Vamos ler aqui, aleluia, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar a tua terra, Deus quer perdoar os seus pecados, Deus quer reconhecer que você está arrependido, está voltando novamente à presença de Deus. O que Ele vai fazer? Ele vai sarar a tua terra, perdoar os teus pecados. Aleluia, glória a Deus. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Mas não devemos deixar isso para depois das eleições. Nós temos que orar antes. Temos que orar antes. Deus, meu Deus, prepara, Senhor, o governante para essa ação. Prepara, Senhor, um prefeito para essa cidade. Prepara, Senhor, vereadores dignos de temor para cuidar das legislações dessa cidade. Prepara, Senhor, autoridades na classe jurídica, aleluia, que venha julgar com justiça as causas dos pobres e dos necessitados. Olha só, pagar imposto. Você tem pagado imposto? Vamos lá, Lucas 20, 25. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Romanos 13, 6. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos que lhes é devido, a quem tributo, tributo, e a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, a quem honra, a honra. Dar honra a quem tem honra, dar respeito a quem tem respeito. O cristão deve saber que se o seu dever é pagar imposto, sabemos que as taxas cobradas atualmente são altas e por isso precisamos saber qual a proposta de arrecadação para
para o seu governo. Aleluia. Vamos às leis justas, está na Bíblia. Leis justas. Isaías capítulo 10, versículo 1. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que escrevem perversidade para prejudicar os pobres em juízo e para arrebatar os direitos dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Palavra que vai diretamente às autoridades, governo, vereador, tudo, juiz. Salmo 90, versículo 20. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade? O qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Aleluia. É preciso estudar o plano de governo do candidato para ver essas propostas, para os problemas da sociedade. Quais leis esta pessoa defende e qual seu princípio ético moral são fatores determinantes de escolher um candidato. Por exemplo, deva-se perguntar o que uma pessoa acha do aborto, casamento gay e outros temas. Nós vemos aí, muitos candidatos ganharam. Aleluia, muitos candidatos. Mas eu imagino que são pessoas que não têm entendimento da palavra de Deus. Porque quando a pessoa tem entendimento da palavra de Deus, ela tem a luz, ela tem a direção certa para escolher o seu candidato certo. Ah, pastor, mas é meu amigo, meu irmão, meu primo, meu parente. Mas ele vai defender o aborto? Ele vai defender o casamento gay? Então está fora da vontade de Deus. Você concorda com as coisas que são fora da vontade de Deus? Então você está fora do plano de salvação. Aleluia. Por fim, por entrar pela porta estreita. A porta estreita está aqui, meu querido, ó. Aqui, ó. Está aqui. Bíblia Sagrada. Cobre uma para você se você não tem. Toma posse da sua vitória. Deus está falando com você para você ser sábio. Sábio na hora de escolher um vereador, sábio na hora de escolher um prefeito, sábio na hora de votar para um presidente, para um deputado estadual, federal, governador, senador. Seja sábio. Aleluia. Aí depois você vota lá pro camarada, o camarada vai votar contra a vontade de Deus. Vai aprovar leis que vai infligir, vai aprovar leis que vai ensinar seu próprio filho, seu próprio neto, coisas erradas, coisas indecentes que estão fora da vontade de Deus. Prosseguindo aqui. Aleluia. Levítico 19, 15. Vamos falar sobre a justiça. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgará o teu próximo. Levítico 19, 35. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, peso justos, ênfas justos, aleluia, e justos tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Provérbios 29, 12. Se o governo dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Aleluia. Recebe aí que a palavra é de salvação. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa escolher alguém que realmente te representa no governo. Muitas pessoas entram na política com boas intenções, mas depois se corrompem. Ainda há outras que fazem tantas promessas que são impossíveis a ser cumpridas. É muito importante saber com quem o candidato faz aliança, pois, mesmo que seja uma pessoa boa, pode estar mal assessorada ou se prender a pessoas injustas. Vamos falar agora sobre a causa das pobrezas. Vamos lá. Deuteronômio 15, 11. Pois nunca deixará de haver pobre na terra, por isso eu te ordeno livremente, abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. Provérbios 14, 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. O candidato precisa ter propostas que atendam todas as sociedades. Concluindo, é indispensável que contemple os mais desfavorecidos. Se o seu plano de governo não for amplo e suficiente para atingir os pobres, então é limitado. Um governo que não lutar para melhorar a situação dos pobres pode fazer o que o rico se empobreça. Um governo que não luta para melhorar a situação do pobre pode fazer com que o rico se empobreça. Aleluia. Perfil, sétimo. Perfil de um governante. Vamos lá? Estamos chegando aí. Glória a Deus. Pai do Senhor, pastor Marcos, Vitória. Vamos lá. 2 Samuel 23, 3. Disse o Senhor de Israel: a rocha de Israel a mim me falou.
Aquele que domina com justiça sobre os homens que dominam no temor de Deus. É como a luz da manhã, como sai o sol, como a manhã sem nuvens, cujo resplendor, depois das chuvas, faz brotar da terra a erva. Provérbios 29:2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Eita, meu Deus! Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Aleluia. Baseado nessas palavras, entendemos que um governante, de acordo com a vontade de Deus, deve ter justiça. Palavra forte, hein? Justiça. Não assistencialismo ou ajuda a pessoas particulares. O governante deve lutar por toda a comunidade fazendo justiça. Nada adianta ajudar um ao outro e cometer injustiça. Temor. Deve ser uma pessoa de respeito e princípios morais e religiosos, independente da igreja. Demonstre ser uma pessoa temente a Deus. Certamente você não escolheria uma pessoa incrédula ou um bandista, por exemplo, para te representar no governo. Então aí, ó, duas palavras fortes que um governo, que um presidente, que um prefeito deve tomar. Duas palavras fortes para que a sua consciência possa, aleluia, deixar ele impactado. Justiça e temor. Patriotismo. 2 Samuel 10:12. Ser forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Patriotismo. Deus está no domínio de tudo. Todos precisamos demonstrar o amor por sua terra. Todos precisaram demonstrar o amor por sua terra. Um candidato a cargo político deve ser alguém que realmente goste do lugar que viva para governar o seu povo. Um prefeito ou vereador, por exemplo, não pode ser eleito para representar uma cidade ou bairro que não gostaria de morar. Quantos estão hoje aí, né? Infelizmente, a política hoje, para muitos, estão sendo comparada como lixo, né? Os deveres civis, vamos lá, 9. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei. Livro de Esdras. Esdras, capítulo 7, versículo 26. Eu vou só colocar as referências aqui. Observe o mandamento do rei. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 2. Não amaldiçoeis o rei. Eclesiastes capítulo 10, versículo 20. A autoridade é ministro de Deus para teu bem. A quem respeito, a quem honra. Romanos 13, versículo 4 ao 7. Tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. Os deveres civis de todo cidadão devem ser cumpridos para o bem da sociedade. Quando o povo respeita as autoridades e principalmente abençoa seus governantes, a paz reina sobre a terra. Não adianta querer que o governo seja honesto se o povo não o for. O povo tem que querer uma direção, mas tem que entender também, aleluia, a visão do rei. Aleluia. O povo entendia a visão de Davi. A visão de Davi era justiça e retidão. Aleluia. Muito mais do que sobre o governo político, a Bíblia nos ensina muito sobre cidadania e justiça. Alguns conselhos para escolher um candidato: procure saber sobre sua história de vida, suas propostas para a sociedade. Pergunte se entende qual a função do cargo a que se candidata. Procure saber seus princípios morais e religiosos. Veja se é uma pessoa de família. Descubra com quem esta pessoa tem alianças políticas. Qual o parecer sobre o assunto polêmico. A filosofia do partido do candidato. O que não fazer nas eleições? Não vote em branco ou nulo. Não troque favores ou venda de seu voto. Não faça escolhas baseadas em amizades ou famílias apenas. Nunca se comprometa com o que não pode garantir. Lembre-se, você está representando o seu povo e decidindo o futuro da nossa terra. Está aí essa palavra, meus irmãos, aleluia, que eu pedi para Deus aqui. Aleluia, uma palavra que fala sobre juízo e justiça. Aleluia. Nós estamos na mão de Deus. Aleluia. E o nosso dever é orar pela nossa nação, orar pela nossa cidade, orar pelos nossos estados. Nosso dever é orar pelas autoridades também, ministros religiosos. Nós devemos orar
por esses irmãos. Vemos aí nosso amado e querido irmão pastor Gilberto Santana, nosso irmão Carlos Roberto, nossa irmã Diva Andrade, nossa irmã Gilvala Bezerra, nossa irmã Halime Reis, nossa irmã Maria Eugênia, nosso irmão Silvio César. Eita, que Deus abençoe. Nossa irmã Santana Araújo, nosso irmão Edinho Silva, pastor Carlos Braga, nossa irmã Marta Silva. Que Deus abençoe, meus queridos. Aleluia. Que Deus possa abençoar abundantemente. Nós estamos caminhando aí, buscando, procurando viver em justiça. Vamos viver em justiça, porque nós temos que pregar o que está para acontecer. O que é que está para acontecer? O arrebatamento da igreja. Aquilo que você plantar, você vai colher. Aleluia. Você tem plantado arrependimento? Aleluia. Então creia que o Senhor é justo para fazer justiça sobre a tua vida. Aleluia. Lute pela tua família. Isso mesmo, lute pela tua família. Procure colocar a tua família no plano da salvação. Aleluia, aleluia. Não seja escravo daquilo que vai perecer, daquilo que vai se tornar pó e cinza. Aleluia, porque a palavra nos relata, aleluia, que esta terra, aleluia, vai ser queimada com fogo. E a Bíblia fala que não vai sobrar nem raiz, nem ramo. Não vai sobrar nem raiz, nem ramo. Aleluia. Você que ama seu neto, seu sobrinho, aleluia, seu filho, sua filha, lute. Lute, busque ter uma comunhão com Deus. Lute, busque uma direção com Deus. Aleluia. Lute, busque, aleluia, este que é o Senhor dos céus e da terra. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. Aleluia. Nós temos que reconhecer isso. Aleluia. Deus está no controle de tudo. Todas as coisas estão na mão dele. De repente a gente vê muitas injustiças na face da terra e queremos culpar Deus. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Aleluia. Esse desmatamento que está acontecendo hoje na face da terra, é Deus que tem feito isso? Deus que tem destruído? Essa ganância de plantar cada vez mais cana, essa ganância de cada ano querer atingir uma meta maior, é o que a gente tem ouvido falar aí nas usinas alcooleiras. Isso é uma ganância. E nós sabemos que a ganância é um dom do diabo, é um dom de Satanás. Ele coloca na vida do ser humano. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos aí que a pobreza tem aumentado. A pobreza tem aumentado e a riqueza também tem aumentado. Aleluia. Glória a Deus. Mas e o amor a Deus? E o amor à sua palavra tem aumentado? Aleluia. É a última hora. Lute, busque a Deus, vá na casa de Deus, vá na casa de oração, e Deus tem uma resposta para você. Amém? Paz do Senhor a todos, amados irmãos. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, em nome do Senhor.